No gráfico seguinte está representado o gráfico da função f. Estude o sinal e a monotonia e os extremos da função f. No caso do sinal, podemos observar que a função é positiva no intervalo de menos 3 a 3, reunido com de 8 a 9, uma vez que para estes valores de x, o seu gráfico se encontra acima do eixo dos x's. Ou seja, se calculamos a imagem de 1, obtemos um número positivo, que há de ser aqui próximo do 2. A imagem do 2, a mesma coisa, a imagem de menos 1 é 4. A imagem de menos 2 é um número positivo. Portanto, em geral, qualquer objeto entre menos 3 e 3 tem sinal positivo. Há três sinais na matemática, o sinal positivo, negativo, nulo. No caso particular do menos 3, nós temos que o menos 3 e o 3 são ambos nulos, pelo que somos levados a concluir que estes pontos não entram para o conjunto onde a função tem imagens positivas. Temos ainda a mesma situação no intervalo de 8 a 9. De 8 aberto a 9 aberto, o gráfico encontra-se acima do eixo dos x's e, portanto, as imagens todas do intervalo 8 a 9 vão ser imagens positivas. Vão ter a sua leitura nesta parte positiva do eixo dos y. Temos, portanto, a justificação para chegarmos a este domínio. No caso de ser no domínio, quer dizer, no conjunto onde é positiva. No caso da função negativa, vamos ter que é este conjunto, uma vez que as partes do gráfico se encontram abaixo do eixo dos y, vão ser esta parte aqui toda. Conjunto de pontos onde tal acontece de menos 6 até menos 3. Esta situação acontece de menos 6 a menos 3. Portanto, a imagem de menos 6 dá menos 5, a imagem de menos 5, 5 dá qualquer coisa próxima de 4 e assim por diante. Todos os pontos têm imagens, todos os objetos entre menos 3 a menos 6 vão ter imagem negativa, vão ter imagem que se lê no semi-eixo negativo do eixo dos y. E vamos ter, portanto, a mesma situação no intervalo de menos 3 a 8, com exceção do ponto 4, que nem sequer pertence ao domínio da função f. Portanto, somos levados a concluir que os objetos que têm imagem negativa são todos objetos de 3 a 8. Qualquer leitura que se faça destes objetos vai conduzir a uma leitura no semi-eixo negativo do eixo dos y, com exceção, portanto, do ponto 4. Poderíamos aqui também dizer relativamente ao sinal que há sinal nulo no conjunto de pontos formado pelo menos 3, pelo 3 e pelo 8. Quanto à monotonia, a função é crescente de menos 6 a menos 1, em 4 a 6 e em 7 a 9. Uma vez que, ao percorrermos o seu gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Ele sobe quando os valores de x estão entre menos 6 a menos 1. Portanto, a leitura faz sempre no eixo dos x relativamente à monotonia, ao sinal. Só no caso dos extremos é que se vai fazer a leitura dos máximos e dos mínimos no eixo dos y. Temos, portanto, que se percorrermos os valores de x desde o menos 6 até ao menos 1, os valores correspondentes do y vão sempre aumentando. Em termos gráficos, ao percorrermos o gráfico da esquerda para a direita, ele sobe. Situação essa que, no caso do intervalo 7 a 9, se volta a verificar. Ao percorrermos o seu gráfico, ele sobe. No 9, como não pertence ao domínio, também não poderá pertencer ao conjunto de pontos onde a função é crescente. Conclusão, o intervalo 7 a 9 ainda está abrangido. Resta-nos aqui agora acrescentar o intervalo onde a função é constante, o intervalo de 4 a 6. A função, ao percorrermos o seu gráfico, portanto, não subimos nem descemos nas ordenadas, mas o que vai acontecer é que vamos manter, e isto satisfaz a definição de função crescente, portanto, porque os objetos vão ter que, à medida que aumentam, as imagens ou ficam iguais ou também aumentam. Portanto, esta situação de definição de função crescente permite-nos ainda considerar o intervalo de 4 a 6. Conclusão, quando a função é constante, os intervalos onde isso acontece vão ser intervalos onde a função é crescente. Relativamente ao decrescente, vamos ter também a parte onde a função é constante. 4 a 6 está incluído, porque verifica novamente a definição de função decrescente, que nos diz que quando os objetos aumentam, as imagens ou diminuem ou ficam iguais, como neste caso ficam iguais, à medida que aumentamos os objetos a partir do 4, as imagens, portanto vamos ter pontos então da função, vamos ter intervalo onde a função é decrescente.
E então vai ser desde o menos 1 até ao 7, com exceção do 4. Portanto, ao percorrer o gráfico desde o ponto da abscissa menos 1 até ao ponto 7, da abscissa 7, o gráfico vai sempre descendo. Aqui interrompe, mas depois continua e desce então de menos 1 até ao 7. Portanto, vamos ter que este é o conjunto de pontos que se lê no eixo dos x, onde a função é decrescente. Vamos agora aos extremos. Máximos relativos são o 4 e o 3. O 4 efetivamente é um máximo relativo, uma vez que no ponto da abscissa menos 1, os seus vizinhos, os vizinhos de menos 1, que são, por exemplo, todos os pontos aqui muito próximos de menos 1, o menos 1.1, o menos 1.2, o menos 0.9, o menos 0.8, todos os vizinhos de menos 1 têm imagem inferior a 4. Portanto, o 4 sobressai relativamente aos vizinhos, por ser maior, e, portanto, é um máximo relativo. Relativo a quê? Relativo à vizinhança de menos 1. No caso da função, a parte onde ela é constante, vai-nos conduzir também a um máximo relativo, uma vez que a definição diz que para ser máximo relativo, basta que, por exemplo, a imagem de 5 dá menos 3. Para o f de 5, que é menos 3, ser um máximo relativo, os vizinhos do 5 têm que ser inferiores ou iguais à imagem de 5. Ora, dá-se o caso que os vizinhos de 5 não vão ser inferiores, mas vão ser iguais. E, portanto, somos levados a concluir que, quando uma função é constante, onde isso acontece, vai dar origem sempre a um máximo relativo. No caso de mínimos relativos, temos o menos 5, o menos 3 e o menos 4 pelo motivo que passamos a expor. O menos 5 é mínimo relativo, portanto a leitura faz-se no eixo dos y, como já foi referido, porque os vizinhos de menos 6, que é o objeto cuja imagem é mínima, que também se chama maximizante ou ponto de máximo, portanto, este ponto de máximo tem vizinhos, neste caso só do lado direito, os vizinhos da esquerda não existem porque não pertencem ao domínio, que são sempre maiores do que a imagem do próprio menos 6. Portanto, todas as imagens próximas de menos 6 pela direita são superiores a menos 5, pelo que o menos 5 é um mínimo relativo. No caso do menos 3, volta a acontecer a situação de há pouco, onde a função é constante, vai dar sempre origem a um mínimo relativo. Vai dar origem a máximo relativo e a mínimo relativo em simultâneo. Porque a definição de mínimo relativo diz que os vizinhos, por exemplo, no caso do 5, os vizinhos tinham que ser maiores ou iguais do que o 5. Ora, dá-se o caso dos vizinhos serem iguais. Não são maiores, mas são maiores ou iguais. Por isso ainda satisfaz a definição de ser mínimo relativo. Temos ainda que acrescentar o menos 4, uma vez que a imagem de 7 ser igual a menos 4, conduz-nos à conclusão que os vizinhos de 7 são todos maiores do que o próprio menos 4. A vizinhança próxima, não é? Portanto, se andássemos muito para a direita, encontrávamos pontos mais pequenos que a imagem inferiores a menos 4. Por exemplo, aqui a imagem de menos 6 é menos 5, portanto é inferior a menos 4. Mas estamos a falar da vizinhança de 7 infinitamente pequena. Tem de ser uma vizinhança muito pequena, neste caso até é bastante larga, também funciona, portanto uma vizinhança larga. E, portanto, a imagem de 7 é mínima porque os vizinhos de 7 têm todos imagem superior à imagem de 7. Portanto, temos então que menos 4 é mínimo relativo. Máximo absoluto não tem. Não tem máximo absoluto porque se disséssemos que o máximo absoluto era 6, o 6 não pertence ao contradomínio da função, não há nenhum objeto cuja imagem é 6, porque aparece-nos aqui esta bola aberta. Também não poderíamos dizer que era 5,9, porque senão também seria 5,999. Também não seria 5,99, porque ainda há números mais próximos de 6, que é o 5.999999. Portanto, este processo é um processo infinito. Somos levados a concluir que não há máximo relativo. No caso do mínimo relativo há, o valor mais pequeno, a imagem mais pequena que a função toma, é o menos 5. Não há nenhum objeto inferior a menos 5. Este é o valor mais pequeno, a imagem mais pequena que a função toma. Passemos agora para a função g. Relativamente ao sinal, observamos que a parte do gráfico que se encontra abaixo do eixo dos x é a parte correspondente aos valores de x entre menos 4 e menos 3, portanto, esta parte aqui. E depois aparece-nos também, a partir do 5, esta mesma situação. Portanto, isto para o caso em que é negativa. Para o caso em que é, portanto, a negativa vai ser de menos 4 a menos 3, que é esta parte aqui, reunida com de 5 a mais infinito. Portanto, são os valores de x que têm imagens negativas. A imagem de 6 é menos 0,5, a imagem de 7 é menos 1 e assim por diante. Temos, portanto, imagens negativas. No caso da parte positiva,
corresponde à parte do gráfico que se encontra acima do eixo dos x, que é esta parte toda, incluindo aqui o ponto da abscissa menos 2, e temos, portanto, que são os pontos todos de menos 3 até ao 5, interrompendo no menos 1. E interrompe no menos 1 porquê? Porque no menos 1 a função não é positiva, a função é nula. É o terceiro sinal que se considera. Portanto, há sinal positivo, negativo e nulo. Quando ela é nula, não se considera que é positiva. E, portanto, vamos ter que os pontos para os quais o gráfico se encontra acima do eixo dos x vão ser os pontos todos de menos 3 até ao 5, com exceção de menos 1. Note-se aqui que a imagem de menos 2 está bem acima do eixo dos x. A imagem de menos 2 é 4, portanto, uma imagem positiva. Portanto, é claramente positiva a função no ponto menos 2, passando-se o mesmo para o 2, que tem a imagem 3. Passemos agora para a monotonia. Temos que g é crescente no intervalo menos 4 a menos 2 e em menos 1 a 2. De facto, ao percorrermos o gráfico da esquerda para a direita, ele sobe, inclusivamente aqui até ao menos 2, quando os valores de x estão entre menos 4 aberto a menos 2 fechado. É o que nos aparece aqui. Em particular no menos 2, ainda se nota uma subida dos pontos imediatamente anteriores ao menos 2 até ao menos 2. Passa-se o mesmo no intervalo menos 1 a 2. De facto, para estes valores de x, os pontos do gráfico que lhes correspondem estão alinhados nesta reta e ao percorrê-la da esquerda para a direita, registramos uma subida. Portanto, temos que a função é crescente de menos 1 a 2. De menos 1 a 2. Decrescente de 2, ou melhor, de menos 2 a menos 1. Portanto, efetivamente, nesta zona, começando aqui no ponto da abscissa menos 2, temos uma descida até ao menos 1. Portanto, para estes pontos, a função, neste intervalo, a função é decrescente. Passando-se o mesmo de 2, começando aqui, até mais infinito. Para estes valores de x, os pontos do gráfico que lhe correspondem estão sempre a descer quando os percorremos da esquerda para a direita. E, portanto, temos que a função é decrescente de menos 2 a menos 1 e em 2 a mais infinito. Temos o mínimo relativo com o mínimo relativo 0. Portanto, efetivamente, nós vamos ter o 0 como mínimo relativo, porque a imagem de menos 1 é 0 e os vizinhos de menos 1 são todos maiores do que 0. Portanto, basta isso para ser um máximo, ou melhor, um mínimo relativo. E não há mais nenhum mínimo relativo. Os máximos relativos são o 3 e o 4. Portanto, o 3, porque a imagem de 2 é 3 e os vizinhos de 3 são todos mais pequenos do que 3. Portanto, são todos inferiores a 3, os vizinhos de 2. E no caso do 4, temos um máximo relativo, porque no intervalo, na vizinhança de menos 2, vamos ter que as imagens da função g são todas superiores, ou perdão, são todas inferiores a 4. Portanto, o 4 sobressai relativamente aos vizinhos por ser superior, naturalmente. E não há mais nenhum máximo relativo. No caso dos extremos absolutos, vamos ter que o 4 vai ser um máximo absoluto. Portanto, temos que não há imagem maior, não há imagem nenhuma maior que o 4. E o mínimo absoluto não vai ter. Portanto, o 4 é a maior imagem de todas, não há nenhuma maior do que o 4, são todas inferiores. E não vai ter mínimo absoluto, uma vez que o menos 3 não vai ser mínimo absoluto, porque não pertence ao contradomínio da função g, e também não poderíamos dizer que é menos 2.9, porque se disséssemos que era menos 2.9, imediatamente o menos 2.99 já seria inferior ao próprio menos 2.9 e assim por diante. Portanto, entraríamos num processo infinito de números a aproximarem-se de menos 3 sem nunca o atingir. Portanto, concluímos que não há mínimos absolutos.